Veja no Saber Direito desta semana a teoria geral da Corte Constitucional e a defesa da Constituição. Conceitos, originalismo, realismo jurídico, rigidez e a Corte Constitucional. As aulas são com o professor Tiago Pádua. Olá a todos. Este é o nosso quinto e último encontro da discussão do nosso curso sobre as Cortes Constitucionais e sobre a teoria geral de defesa da Constituição. Falamos nos encontros anteriores sobre aspectos principiológicos, sobre aspectos de definição, diferenciação entre a Corte Suprema, a Corte Constitucional, de forma introdutória. Falamos no segundo encontro sobre problemas comuns que surgem da atividade jurisdicional da defesa da Constituição. Tratamos sobre aspectos do originalismo, da Constituição viva, do neoconstitucionalismo e da crítica hermenêutica do direito. Falamos na sequência também sobre outro elemento bastante importante do ponto de vista da compreensão do desenvolvimento histórico e dos problemas comuns enfrentados pela Corte Suprema ou Constitucional, tendo em vista o elemento importante distintivo, a defesa da Constituição. Falamos do realismo jurídico, especialmente sobre o recorte do realismo norte-americano, mas também sobre o realismo vienense, que é o zeniano. No quarto encontro, no encontro anterior, nós falamos acerca da temática da supremacia da Constituição e da rigidez das normas constitucionais. Neste quinto e último encontro, a nossa temática será sobre uma identificação, uma identidade de discussão sobre a Corte Constitucional, sobre a defesa da Constituição, como ponto culminante deste nosso curso de 5 aulas. Portanto, aspectos introdutórios, subsequentes referências de problemas mais comuns e, portanto, neste exato momento, discussões um pouco mais aprofundadas sobre a ideia e a identidade da Corte. E aí, bem entendido, Corte Constitucional e distinção com relação às Cortes Supremas. Evidentemente, a nossa discussão central acaba sendo a partir de elementos conceituais. É inafastável. Nós precisamos aqui fazer uma recordação inicial, que faço questão de sugerir, inclusive a leitura, do Rudolf von Jhering, um texto que nós estamos produzindo, estamos traduzindo, que é um texto clássico, inclusive, da área jurídica, chamado Paraíso dos Conceitos Jurídicos, em que Rudolf von Jhering utiliza de uma linguagem um pouco menos rígida, até mesmo debochada, para fazer algumas referências importantes. Em suma, Rudolf von Jhering, que aqui no Brasil é mais conhecido por ter escrito um livro fantástico chamado A Luta pelo Direito, em que ele diz e faz referência sobre a importância da força no direito, mas sobretudo a importância da justiça, um livro sobre o qual nós precisamos falar com muito carinho e muita delicadeza, porque é exatamente Rudolf von Jhering que diz, e fazendo referência a Shakespeare, dizendo que o Mercador de Veneza de Shakespeare e, evidentemente, o uso do direito e da literatura precisam ser trabalhados com muita frequência. E Rudolf von Jhering vai dizer que Shakespeare tratou do direito melhor do que qualquer filósofo do direito poderia ter feito. Exatamente por conta das questões e da importância das discussões. E é sobre Jhering e sobre o paraíso dos conceitos jurídicos que nós estamos falando aqui dessa discussão. Jhering recebe um livro para fazer o prefácio. E quando ele está fazendo a leitura inicial de um livro antigo de direito romano, ele adormece. Ele entra num sono profundo e aí já é o primeiro deboche. Ele diz que um livro era tão chato que na primeira página fez com que ele caísse no sono.
Então, essa discussão central faz com que ele tenha um sonho e, nesse sonho, ele seja levado para um local, um paraíso, o paraíso dos conceitos jurídicos. Nesse paraíso dos conceitos jurídicos, Ehring é levado a distinguir, a fazer algumas reflexões. Nessas reflexões, ele se depara com o paraíso dos teóricos e o paraíso dos práticos. E o paraíso dos teóricos, que era a discussão e a crítica, era um local destinado apenas aos teóricos puros. Tudo que fosse prática não poderia entrar no paraíso. E mostram a ele como é que ele poderia fazer para ingressar naquele paraíso. Dizem a ele que ele precisaria fazer testes. Ele precisaria subir no pau de sebo dos problemas jurídicos. Ele precisaria retirar de lá de cima o problema, só que dizem a ele, quando você resolver o problema, você vai botar de novo o problema no mesmo lugar, porque a intenção do direito não é resolver o problema das pessoas. E dizem a ele, você também vai ser levado à Academia de História do Direito, em que as pessoas discutem apenas se a letra está grafada correta e se antigos pergaminhos estão grafados com a letra I ou com a letra A, e a discussão sem maiores aprofundamentos, bizantina. Também levam aquele sonhador que vai parar no paraíso dos conceitos jurídicos para um outro local. Levam ele para diversos testes, inclusive a máquina de partir cabelos, que é a máquina de conceitos. Você deveria ser capaz de partir um conceito em 999.999 partes iguais. Era como se dissesse, a atividade do jurista acaba sendo inútil como alguém que parte cabelos em partes muito pequeninas. Ao fim e ao cabo, eu estou aqui tratando com vocês nos últimos encontros sobre conceitos, sobre Corte Constitucional, sobre Corte Suprema. E é evidente que o texto do Ehring é sugestivo. Ele não só nos mostra a importância de refletir de uma maneira bastante atilada, mas, sobretudo, pensar de uma forma filosófica. Pensar que não são os conceitos que definem as coisas. As coisas existem e precisam receber um tratamento específico. Nós não podemos transformar as discussões jurídicas em aspectos caricatos. É esse elemento central de discussão que eu gostaria de ressaltar. Uma Corte Suprema e uma Corte Constitucional são coisas diferentes. Conceitualmente, isso é uma questão muito clara. No entanto, existem problemas comuns entre um e outro. Esses dois conceitos que são relevantes precisam receber uma reflexão de todos nós. Se nós fizemos a referência de que uma Corte Suprema nasce ali em 1803, a partir do gênio de John Marshall, no famoso caso Marbury versus Madison, em que se estabelece que a Constituição é a norma que mais vale e que a Suprema Corte é responsável por aplicar a Constituição e realizar o controle de constitucionalidade. Se esse aspecto, de fato, é importante, como realmente é, no entanto, aspectos de atividade política fazem com que nós também pensemos que não importa se você diz que a Constituição é a que mais vale, porque se você não tem mecanismos de implementação da Constituição e de proteção, e se a Constituição passa a ser sequestrada por intenções de agrupamentos que se dividem de polarizações políticas as mais diversas. Esse aspecto, portanto, faz com que nós pensemos em Rudolf von Ehring, faz com que nós pensemos em Shakespeare, faz com que nós pensemos em autores que nos alertam para a sensibilidade de perceber as coisas pelo nome, de perceber as distinções e as discussões. Uma Corte Constitucional é uma corte que nasce num momento de extrema dramaticidade na Europa, da ascensão do nazifascismo, quando líderes mundiais arrogavam para si o dever e a necessidade de proteger a Constituição, sobre o caricato aspecto de possuírem legitimidade porque foram votados. Esse aspecto, de imediato, é afastado por Kelsen, criador do ideário da Corte Constitucional, e é Kelsen quem vai nos dar uma outra pista fundamental sobre a Corte Constitucional.
Kelsen vai dizer, não existe uma fórmula de bolo para as cortes constitucionais e sua aplicação e desenvolvimento em todo o mundo. Existe um modelo que é exatamente de proteger maior e melhor e de forma mais ampliada a Constituição, que é estabelecer um grupo de afastamento político específico de ideias, tirando o protagonismo do chefe do Poder Executivo por motivos óbvios, porque ao longo da história os golpes de Estado são dados por chefes de executivo. Assim foi com Mussolini, assim foi com Hitler, assim foi com qualquer outro da Europa naquele período. Então a preocupação de Kelsen relacionada à Corte Constitucional era afastar a alta polaridade e disputa política, sobretudo porque no modelo da Suprema Corte a indicação dos membros do tribunal acaba sendo de prerrogativa exclusiva do presidente da República. Esse elemento central fez com que Kelsen desenhasse um modelo de pluralidade de indicações. As indicações não poderiam mais ser exclusivamente atribuídas ao presidente da República. Deveriam ser compartilhadas entre o parlamento, a própria corte, outros órgãos de realização de fiscalização e até mesmo residualmente, mas não exclusivamente, também ao presidente. Esse aspecto fundamental, além do mais, também é ressaltado pelo fato de os membros da Corte Constitucional não possuírem mandato vitalício. Eles possuem mandato que tem um prazo específico. Claro, na maioria dos casos não se permite uma recondução com prazo de duração. Esse aspecto de fundamental importância nos faz recordar que existem as cortes constitucionais diversas e de diversos modelos. Nós temos a Corte Constitucional da Áustria, a Corte Constitucional da Alemanha, a Corte Constitucional da Itália, a Corte Constitucional de Portugal, a Corte Constitucional da Espanha, a Corte Constitucional da Hungria, a Corte Constitucional da Coreia do Sul e diversas outras e várias outras e de modelos variados. Todas elas com identidade aparente, aspectos similares e com peculiaridades próprias. Foi o próprio Kelsen quem fez essa referência e essa advertência. Cada local teria o seu próprio desenvolvimento relacionado à Corte Constitucional. É evidente que nós temos alguns elementos centrais, que também faz com que nós reconheçamos que, por exemplo, a América Latina, de uma forma geral, ainda não implementou o ideário das cortes constitucionais. Só muito lentamente é que alguns países na América Latina têm implementado. Eu cito o exemplo da Colômbia, que faz coexistir uma Corte Suprema e uma Corte Constitucional. E também faço a referência ao caso brasileiro, em que o nosso Supremo Tribunal Federal não é uma Corte Constitucional, embora seja uma Corte Suprema, uma Suprema Corte, com algumas características, embora não todas, que seriam inerentes a uma Corte Constitucional. É uma Suprema Corte com peculiaridades, com influências as mais diversas. O Supremo Tribunal Federal possui influências da Corte Constitucional existente no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, possui influências do modelo de Suprema Corte norte-americana, desde o caso Marbury versus Madison, no controle difuso de constitucionalidade, e, evidentemente, nós precisamos ressaltar aqui um elemento chave de compreensão, distinção inescapável. Quando nós falamos de controle concentrado de constitucionalidade, nós estamos falando de um órgão que recebe atribuição para realizar aquele controle, exclusivamente daquele formato específico. Dentro dessa perspectiva, a realidade nos mostra que o controle concentrado surge em Portugal, exatamente por conta de uma ditadura que se instalou naquele país após o regicídio, após o assassinato do rei, ali no início do século XX. Então surge esse modelo porque um magistrado começava a não cumprir os decretos do ditador João Franco.
Então, João Franco começava a ficar irritado por conta daquele juiz e, portanto, o juiz começava a declarar inconstitucionais, ou seja, ele exercia o controle difuso. Para superar aquele magistrado que não acatou a ditadura e começava a declarar inconstitucionais os decretos da ditadura, em Portugal, institui-se um modelo de exclusividade. Passa-se a estabelecer que apenas o Procurador-Geral da República Portuguesa poderia representar para a Suprema Corte de Portugal. E, portanto, só a Suprema Corte de Portugal poderia declarar ou não inconstitucionais os decretos. Vejam que os mecanismos de controle de constitucionalidade, em sua grande maioria, estão vinculados a alguns aspectos de política, seja para a manutenção de ditadura, seja para a sublimação de aspectos específicos. Nós falamos, inclusive, que no caso brasileiro, como dito pelo professor José Afonso da Silva, o nosso grande constitucionalista vivo, após muito pesquisar sobre o Supremo Tribunal Federal, observou que a implementação do controle abstrato de constitucionalidade entre nós, através da Emenda Constitucional 16 de 65, na verdade teria servido para apoiar a ditadura numa centralidade federativa. Isso é importante para que nós não romantizemos os modelos. Romantizar modelos não nos serve a nada. Dizer que o melhor modelo é um controle concentrado, ou um modelo abstrato, ou um modelo difuso, não, isso não é o que nos interessa. E isso é o mais importante. Quando nós descortinamos essas referências, nós precisamos nos atentar. Não é um mero modelo de constitucionalidade controlada que vai fazer com que a Constituição seja melhor protegida ou pior protegida. Uma Constituição será melhor protegida quando nós isolamos o documento constitucional da influência política, das posturas discricionárias, das posturas de vontade de poder, das posturas arbitrárias, e esse é o primeiro passo. Kelsen avançou e fez uma observação importante. É importante fazer como Kelsen, estabelecendo aspectos de pluralização, aspectos de dinâmica, importante para que a gente possa pensar o tema da forma mais adequada. Se, portanto, uma Corte Constitucional é pluralizada, se efetivamente a indicação passa a ser compartilhada e não mais exclusivamente do presidente da República, se existe duração de mandatos, e mais importante, como ressalta o professor falecido Luiz Favorro no seu livro As Cortes Constitucionais, há uma preponderância da carreira acadêmica dos professores indicados para a Corte Constitucional, para que as discussões também sejam feitas de uma maneira muito mais especializada, especialmente porque passaria a se exigir a demonstração de uma expertise em temáticas constitucionais durante longos anos. E isso também seria uma forma de precaver mudanças pontuais ad hoc, apenas com intenção política. E, efetivamente, a competência da Corte Constitucional trabalhada com aspecto de pura defesa da Constituição, sem a coexistência idealística de outros temas, sem que a pauta do tribunal fique lotada com temas de direito criminal, que, não obstante seja importante, é uma jurisdição ordinária, com uma pauta que tenha competência específica que acabe atrapalhando a qualidade e a profundidade dos debates. Então, a perspectiva kelseniana é fantástica. Ele foi o grande vencedor após a Segunda Guerra Mundial, porque demos razão a Kelsen, dizendo que aquela circunstância da discussão entre Kelsen e Carl Schmitt levou a uma preponderância da barbárie. Os nazifascistas da Segunda Guerra nos deram a percepção de que nós precisamos separar direito e política. Quando o direito passa a ser instrumento de barbárie, instrumento de manifestação de perspectivas políticas polarizadas, e os tribunais passam a ser utilizados de forma bastante indevida,
é evidente que nós temos que dar razão a Kelsen. E Kelsen, como grande vencedor após a Segunda Guerra, acabou sendo declarado vencedor, não porque o argumento do seu fantástico texto sobre quem é o guardião da Constituição sugere. Não, não é só por isso. Na verdade, Kelsen acaba tendo razão quando os tribunais na Europa e na América Latina, de uma forma geral, e na África, de forma mais tímida, e na Ásia, acabam acolhendo a referência kelseniana da Corte Constitucional. E casos pontuais passam a ser julgados de forma bastante sofisticada. Eu vou fazer aqui uma referência apenas para ilustrar. Em 2004, a Corte Constitucional da Coreia do Sul reverteu o impeachment do presidente da República, algo que era inimaginável, porque sempre se discutiu no modelo das Cortes Supremas que a decisão parlamentar de afastamento do chefe do Executivo seria de mera discussão política, ou, como a nomenclatura sugere, questões interna corporis, questões de política pura. E, portanto, a interferência do Poder Judiciário acabava sendo indevida e alguns diziam até por conta da separação de poderes. Mas aqui vem o grande elemento central para essa discussão. A Corte Constitucional não viola a separação de poderes. Na verdade, a Corte Constitucional, como fala e afirma Mauro Capelletti, como fala e afirma o professor Inocêncio Mártires Coelho e muitos outros, a Corte Constitucional estaria acima e fora da clássica separação de poderes. Isso implica compreender a separação de poderes de forma ortodoxa e saber que as questões mudaram porque legislativo, executivo e judiciário vão coexistir. Isso implica em reconhecer que a Corte Constitucional não está inserida dentro da clássica tripartição de poderes porque não é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Não pode ser questão que desague apenas no judiciário e chegue ao órgão de cúpula numa decisão final. Não. É um órgão específico destinado a discussões sofisticadas e que vai ter a alta gravidade da formalidade de discussão da Constituição para protegê-la e, com isso, proteger direitos fundamentais. Não importa se por trás da discussão estejam pessoas acusadas ou não, pessoas que cometeram crimes ou não, pessoas que sejam referidas de uma forma não muito adequada ou não. A discussão é que a Corte Constitucional existe para proteger direitos, exatamente porque o comum é a barbárie, o comum é a violação dos direitos e isso precisa ser melhor referido. Do ponto de vista da Corte Constitucional, esse caso de 2004 da Corte Constitucional da Coreia do Sul discutia um afastamento de um presidente realizado pelo Congresso, um Congresso unicameral que recebeu denúncias de uma suposta corrupção do presidente e realizou esse afastamento numa votação que não seguiu adequadamente a formalidade e nem fez análise segundo aquilo que deveria fazer. Vem a Corte Constitucional e suspende o afastamento daquele impeachment presidencial e a comunidade jurídica, de uma forma geral, fica um pouco espantada, mas só algumas pessoas. Outras que estudavam as cortes constitucionais encararam aquilo com naturalidade, porque esse referencial seria impensável no modelo de Corte Suprema, de origem norte-americana. Basta referir as discussões travadas lá atrás, como nós falamos nas aulas anteriores, do ponto de vista do federalista e do antifederalista, da Convenção da Filadélfia de 1787. As discussões que se travaram ali sobre a função do executivo, do legislativo, do judiciário, das questões políticas especificamente. Mas o modelo de Corte Constitucional é distinto, é diferente. Ele teria possibilidade de fazer diferente, e no caso da Coreia do Sul, exatamente porque é influenciado pelo modelo constitucional alemão. A Constituição da Coreia do Sul
é quase que totalmente inspirada no modelo da Alemanha, por motivos similares, né? Nós tivemos a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental após as questões da guerra. A Coreia também sofreu a divisão. Então, Coreia do Sul e Coreia do Norte, aspectos relacionados à disputa e influência da Guerra Fria, aspectos que também têm essa referência muito viva. E, portanto, a Constituição da Coreia do Sul mantém muito viva a referência de influência da Alemanha, assim como não apenas a Constituição e o modelo do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também um aspecto da Corte Constitucional. E a Corte Constitucional da Coreia do Sul, ao fazer a reversão de um impeachment, estava dizendo e mandando um recado, dizendo, olha, se vocês não cumprirem a Constituição, vocês não vão se esconder por trás de uma questão teórica, de que é uma questão interna corporis, de que é uma doutrina das questões políticas. Se não cumpriu a Constituição, não importa o poder, não importa quem fez, poderá ser examinado. E o órgão competente para esse exame é a Corte Constitucional. Claro, isso é uma questão tormentosa. Não quero aqui fazer comparações exatamente porque a Coreia do Sul tem a sua tradição própria. A Alemanha tem a sua tradição própria. Mas o fato é inafastável de que a Coreia do Sul, assim como diversos outros países, passa a adotar o modelo da Corte Constitucional com essas premissas, com essas categorias. E, portanto, nos faz recordar, no caso brasileiro, que durante a nossa Constituinte, nós tivemos uma discussão em 1987 e também em 1988 sobre a implementação aqui no Brasil do modelo de Corte Constitucional. Esse modelo não vingou, acabou não sendo implementado, acabou sendo afastado naquele momento e, portanto, alguns atribuem a lobbies legislativos os mais diversos. O fato é, no entanto, que o momento atual menciona que a América Latina, de uma maneira geral, tem incursionado na perspectiva das cortes constitucionais por conta dessa implementação. Você reduz o desgaste da representatividade, você reduz o desgaste das indicações e você estabelece a rotatividade. Você tem membros que são indicados para cumprir um determinado período, que pode ser renovado ou não, em regra não, e que poderão ser alterados num determinado momento para proteção da Constituição. Obviamente, é um aspecto que precisa ser ressaltado. A Corte Constitucional colombiana, recentemente, proferiu duas decisões interessantes, que eu faço questão de mencionar aqui. Uma decisão recente agora, de 2020, implementou a proteção trabalhista constitucional para as mães chefe de família, que eles lá chamam de madre jefe de cabeza, dizendo que naquela situação de uma mãe chefe de família, ou seja, que não contava com um parceiro ou com um companheiro, que ela assumia as responsabilidades da casa por cuidado dos filhos, de trabalho, de prover, de educar, de fomentar, essa mãe chefe de família, ou madre de cabeça, recebia sim um tratamento especial, ou deve receber um tratamento especial por parte do ordenamento jurídico, contra a despedida arbitrária, contra o afastamento, porque o afastamento daquela mãe chefe de família vai ser prejudicial para uma família inteira. Então, o que a Corte fez foi estabelecer que aquela mãe deve ser tratada de uma forma diferente de outro grupo que tivesse uma família estruturada nos padrões tradicionais e que, evidentemente, tem formas diferentes também de sua própria manutenção. Óbvio que é uma questão que surge e todos começam a discutir, mas isso é criação judicial do direito, isso aí é ativismo judicial. Não, a gente precisa separar as coisas pelo nome, como eu disse. Criação judicial do direito existe
desde muito tempo e vai existir sempre. Questões relacionadas a ativismo judicial merecem um tratamento à parte, mas o papel da Corte é proteger direitos fundamentais. Esse elemento central é inafastável na Corte Constitucional. Ela tem que possuir autonomia suficiente para enfrentar os poderes governamentais, seja o executivo, seja o legislativo, e deve poder implementar a interpretação de proteção. Ora, essa interpretação de proteção não necessariamente é ativismo judicial. E aqui eu faço um recorte para recordar o que é ativismo, para que a gente separe o joio do trigo. Ativismo judicial é um comportamento que foi chancelado, etiquetado com esse nome, a partir de uma referência de um artigo publicado na revista Fortune, nos Estados Unidos, por uma pessoa chamada Arthur Schlesinger Jr., que foi o conselheiro presidencial do John Kennedy. Entre anúncios de bebida e matérias da revista Fortune, ele fez uma crítica classificando os juízes da Suprema Corte americana. Ele separou os juízes em 3 grupos. Quando aqueles juízes da Suprema Corte americana teriam decidido a famosa questão da segregação racial nos Estados Unidos. E ele etiquetou esses comportamentos, dizendo que alguns juízes eram ativistas, judicial activists, como ele utilizou na referência, dizendo que alguns juízes entendiam que poderiam avançar para além do que a Constituição tinha escrito. E ele classificou um segundo grupo de juízes como juízes da contenção judicial, ou da autocontenção judicial, ou judicial self-restraint, como ele utilizou na linguagem própria. Porque aqueles juízes entendiam que não poderiam avançar para além do que a Constituição estabelecia. E um terceiro grupo ele classificou como um grupo que ora ia para um lado, ora ia para o outro. Então, a referência ao ativismo é um batismo que nomeia um comportamento que já existia muito antes. Então, o ativismo não existe a partir da nomenclatura formal do Arthur Schlesinger Jr. Existe muito antes e vai existir muito depois. A grande questão é, o ativismo judicial também já foi chamado por alguns autores de ativismo judicial bom e ativismo judicial ruim. Alguns juristas até fazem referência e expressão do ativismo judicial que seria como o colesterol. Existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. No entanto, esses juristas, essas pessoas que utilizam essa referência, se esquecem de uma coisa. Ativismo judicial não pode se confundir com judicialização do direito. E o ativismo judicial, ele vai ter a referência de ser sempre pernicioso, porque seria uma forma indevida de aplicação do direito e da Constituição. Então, são coisas diferentes. O ativismo judicial, em regra, ele vem permeado da questão relacionada ao realismo jurídico. Ele vem relacionado à subversão dos fins e dos meios. Ele vem relacionado à vontade política do ponto de vista da sua coexistência. No entanto, quando eu fiz referência à Corte Constitucional Colombiana e da decisão famosa, não estou fazendo referência a ativismo, porque quando você tem uma fundamentação que não é uma fundamentação que subverta meios e fins, que é uma fundamentação que trabalha normativamente com o sentido da Constituição de forma adequada, que trata normativamente a Constituição de forma adequada e que fundamenta de maneira adequada, buscando aspectos constitucionais que têm potencialidade de sua justificação. Neste sentido, o ativismo judicial seria outra coisa, seria uma invencionice. Nesse caso da Corte Constitucional Colombiana, citado aqui como exemplo, não. E a Corte Constitucional Colombiana possui inúmeros exemplos que podemos citar. Além desse caso da Madre Jefe de Cabeza, também tivemos agora, recentemente, uma outra decisão importantíssima relacionada ao direito à educação,
existia uma singularidade num determinado povoado em que as crianças precisavam, e os adolescentes precisavam, atravessar uma floresta, precisavam passar por uma ponte que estava caindo, aos pedaços, despedaçada, e havia um índice de evasão escolar naturalmente muito alto, porque uma criança e um adolescente que faz um percurso, uma jornada daquela, para chegar na escola, com fome muitas vezes, passando por dramas familiares, e não desiste, aquilo é um pequeno herói. Então, essas crianças começaram a desistir, esses adolescentes, e começou a haver uma evasão e chegou à Corte Constitucional uma discussão sobre a obrigação do governo, a obrigação da comunidade, a obrigação da coletividade de fazer com que aquilo não ocorresse. E a Corte Constitucional colombiana, ao receber aquela denúncia discutindo as responsabilidades, a Corte Constitucional colombiana, como já é de sua tradição, decide de forma esquemática, de forma ampliada, de forma estrutural. São decisões estruturais que buscam discutir não apenas saber por que aquelas crianças e aqueles adolescentes não estavam chegando. Busca saber quem é o responsável pela verba que não chega, quais são os investimentos necessários para que aquilo ocorra da forma adequada, por que não se tomou providência nos níveis correspondentes que deveriam ter sido feitos, atribuindo responsabilidade, dividindo culpa e implementando uma solução consensual e necessária que protegesse o direito à educação. Porque, afinal de contas, essa criança, esse adolescente que não chega ao seu destino para estudar, que é um direito, está se sonegando dele o direito fundamental à educação. Essa discussão feita pela Corte Constitucional colombiana também é utilizada com base no que eles chamam de pedagogia constitucional. A pedagogia constitucional, para fins e para efeito da Corte Constitucional colombiana, e de uma forma geral na América Latina, na Europa, é a atividade que serve para informar os direitos, torná-los conhecidos, fazê-los exigíveis e implementar o seu cumprimento. E só se consegue fazer esse tripé, conhecimento, exigibilidade e aplicação, a partir do momento em que você tem uma Constituição que passa a ser respeitada por todos e tem um órgão que é o guardião da Constituição, que não é meramente a nomenclatura, ou Corte Suprema, ou Corte Constitucional, não, a referência é muito maior do que isso. Porque nós temos membros do tribunal que são indicados de forma compartilhada. Não são indicados por um presidente da República que, num momento ou em outro, vai tornar a legitimidade dos indicados questionável, porque decidiram assim ou assado. A discussão é evitar qualquer tipo de questionamento, porque aquele grupo de juízes ali se encontra para cumprir o documento constitucional. E cumprindo a Constituição de forma efetiva. Nesse caso da ponte que caía, dessa discussão, a Corte Constitucional colombiana foi muito sábia ao fazer essa referência de implementação. Porque se ela toma uma atividade meramente declaratória, dizendo, olha, todas as crianças e adolescentes possuem direito à educação. O que essa declaração por si só permitiria fazer? Absolutamente nada. É uma referência que vai servir para declarar o que a Constituição já declara. É o caricato, você declarar o que a Constituição já declara. Esse é o aspecto central. Se a Constituição diz e determina, e deve ser protegida, e deve ser cumprida, e mais importante, se a Constituição não é um documento meramente ilustrativo, mas é um pacto civilizatório que deve ser respeitado por todos, que garante direitos, que não protege só a maioria, protege a minoria, que protege mulheres, que protege a comunidade LGBT, que protege as minorias também relacionadas não apenas ao aspecto numérico ou quantitativo. Basta lembrar que as mulheres são numericamente em número muito maior, mas são minoria do ponto de vista da sua
proteção e dos direitos sonegados. Essa questão é importantíssima. Essa discussão de efeito e para todos os fins precisa ser internalizada com base no papel da Corte Constitucional. As discussões precisam ser travadas do ponto de vista do respeito. E não é uma questão meramente declaratória. É preciso que a Corte tenha rotatividade. É preciso que se possa fazer chegar à Corte membros desses grupos de minorias e, evidentemente, o modelo de Corte Suprema não permite isso. Um juiz indicado com a idade mínima vai permanecer entre os 35 e os 75 anos na Corte, podendo influenciar gerações e gerações a partir da forma que ele entende adequada. Porque ele é vitalício, ele não tem rotatividade. Então é por esse motivo que a Corte Constitucional não é mera referência semântica. A Corte Constitucional é um aspecto que não é também só conceitual, é um órgão distinto. Essa referência serve para que nós pensemos em todos os problemas tratados nos últimos encontros. Nós falamos sobre o originalismo, falamos sobre o chamado dilema madisoniano, que seria um suposto conflito entre o constitucionalismo e a democracia, porque, evidentemente, entraria em choque a atividade do tribunal, da corte, se ele subvertesse uma norma aprovada por uma maioria eleita. No entanto, as maiorias eleitas podem cometer barbaridades. As maiorias eleitas podem cometer atrocidades. Esse aspecto central torna esse chamado dilema madisoniano, que vem de Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e da Constituição Americana. Esse aspecto faz com que esse dilema seja um falso dilema, assim como o dilema borquiano, como nós falamos no encontro relacionado ao originalismo. Quando falamos que o dilema madisoniano acabou se desdobrando ou se transformando num outro dilema sofisticadamente desenvolvido pelo maior dos originalistas do século XX, que foi Robert Bork, dizendo que, na verdade, esse dilema entre constitucionalismo e democracia, ou seja, entre a regra que protege a maioria e as maiorias, na verdade, seria um problema entre a intenção original, originalista, e a forma de tentar subverter a intenção originalista com base naquilo que os pais fundadores imaginaram. Isso significa que são duas coisas diferentes. É um fato. Isso significa também que o comportamento originalista presente nos Estados Unidos da América como um falso dilema existe em graus diferentes em outros países, mas que é muito mais peculiar nos Estados Unidos da América. Significa também que a discussão inerente ao realismo jurídico e à Constituição viva também precisam ser pensados e refletidos aqui por parte de todos aqueles que pensam no guardião da Constituição. Quando nós falamos da Constituição viva, em oposição ao originalismo, nós conceituamos as duas coisas. O originalismo presente nos Estados Unidos é a corrente que prega que a Constituição deve ser interpretada apenas e exclusivamente da mesma forma como os pais fundadores pensavam. Isso é uma coisa quando nós falamos da Constituição brasileira, que tem 32 anos, e ela não está muito longe, e quando nós pensamos na Constituição norte-americana, que tem mais de 200 anos. Então, como é que eu vou interpretar um documento com a mesma cabeça de 200 anos atrás? É isso que torna os Estados Unidos da América hoje o que ele é. A disputa entre originalistas e não originalistas. E é uma discussão também política e também jurídica. Tanto que os originalistas estão tradicionalmente inseridos dentro do Partido Republicano, que é o partido da direita norte-americana, e os não originalistas estão presentes no Partido Democrata, que é um partido que é considerado o da centro-esquerda norte-americana. Questões entre direito e política são muito visíveis nos Estados Unidos e no modelo da Suprema Corte. Indicações de novos juízes
para compor a Suprema Corte Americana, como aconteceu recentemente, tiveram uma repercussão gigantesca por conta da filosofia política dos indicados. E acaba virando uma disputa, uma guerrilha, como chama o professor Pierluigi Chiassoni. É uma disputa de guerrilha, quando grupos opositores vão criticar o outro grupo simplesmente porque ele professa uma referência. Isso é algo muito importante, porque você polariza desde a perspectiva da disputa do poder executivo. Quando você tira a perspectiva da disputa com essa característica, que é a ideia da Corte Constitucional, você pluraliza, você incentiva consensos. Nomes não consensuais não passam e referências desse tipo precisam ser pensadas. É por esse motivo que a Corte Constitucional tem entre nós todos uma adesão teórica importante. Eu trato dessa temática nos capítulos que compõem o livro A Balzaquiana Constituição e no livro Ao Vencedor o Supremo, como formas de trabalhar as distinções entre a Corte Constitucional, a Suprema Corte e os problemas teóricos que envolvem essa discussão. Do ponto de vista constitucional, estrito sensu, é importante que a gente reflita que nós temos um modelo que nasce nos Estados Unidos de Suprema Corte. Esse modelo, de forma bastante visível, encontra-se em esgotamento, causa não apenas um desgaste da imagem, mas também a necessidade de adoção do outro modelo. Esse outro modelo surge na Europa e tem sido implementado com peculiaridades. O que se propõe não é uma nova colonização europeia, como muitos têm mencionado. A discussão é implementação da ideia com as peculiaridades locais. Elas, as peculiaridades, jamais podem ser ignoradas. O Brasil tem as suas peculiaridades, assim como o Chile, assim como a Bolívia, assim como a Colômbia, assim como a Argentina. Os países da América do Sul, da América Latina de uma forma geral, possuem peculiaridades e encontram-se em franco avanço para a implementação do ideário da Corte Constitucional. E, sobretudo, conscientes de que uma Corte Constitucional não se confunde com uma Suprema Corte. Um Supremo Tribunal não é uma Corte Constitucional. Essa referência, que precisa receber uma discussão mais ampliada, já é de conhecimento amplo na Europa de uma forma geral. As referências que nós fizemos ao longo dos nossos encontros serviram para que a gente pudesse falar de duas coisas principalmente. Da Corte Constitucional como guardiã da Constituição, da melhor forma possível e da forma mais adequada, e da efêmera discussão sobre a guarda da Constituição. Singela, delicada, mas importante. A Constituição precisa ser guardada, precisa ser respeitada. E existem problemas, os mais difíceis possíveis. Primeiro, e o mais antigo deles, a conflituosidade entre direito e entre política. Ao fim e ao cabo, é uma conflituosidade entre constitucionalismo e democracia. Nunca estiveram tão atuais as discussões sobre o conceito do dilema madisoniano, do dilema borquiano, mas, sobretudo, as nossas características próprias nos impelem aqui a discussões um pouco mais sofisticadas. É com essa observação e com essas circunstâncias que nós precisamos pensar a Corte Constitucional do Brasil, que está por nascer e precisa ser pensada, aprimorada. O nosso modelo, inclusive, passa por questões como essa ao longo dos anos. A nossa Corte Suprema passou por altos e baixos. Nós falamos nos encontros anteriores, inclusive, consequências indevidas. Nós tivemos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal afastados por ditaduras. 6 ministros em 1931 por Getúlio Vargas, 5 ministros afastados em 1968 e 69. Esse somatório é uma consequência da mistura entre direito e política, porque todos aqueles que assumem
numa contrariedade polarizada, vão se sentir legitimados a afastar juízes que seguramente foram indicados por composições anteriores. Esse problema se resolve, evidentemente, quando você pluraliza as indicações e você torna consensuais todas elas. A perspectiva da política resolvendo a política. E a partir do momento em que a política resolve a política criando o direito controla a política e o direito deve ser reforçado. Ele deve possuir autonomia e ele deve ser afastado das tentações da política. Com essas observações, nós chegamos ao fim do nosso 5º encontro e terminamos, nesse exato momento, fazendo o último quiz. Pergunta número 1. Quanto à identidade das Cortes Constitucionais, pode-se afirmar que, 2 pontos, letra A, nascem no caso Marbury versus Madison, de 1803. Letra B, nascem da evolução do poder moderador. Letra C, nascem na Alemanha após a Segunda Guerra. Letra D, nascem do ideário de Hans Kelsen. Qual é a sua resposta? A resposta correta, como nós vimos, é a letra D. E nós falamos e mencionamos a importância do Hans Kelsen. Quando se menciona a letra C sobre a Segunda Guerra e a Alemanha, nós estamos falando de uma evolução, e é óbvio que a Segunda Guerra foi o momento em que se deu a vitória pela questão da disputa teórica a Kelsen. Mas a corte, ideologicamente, nasce na Áustria, a partir da referência do professor Hans Kelsen. Questão número 2. Com relação ao modelo kelseniano de corte constitucional, 2 pontos. Letra A. É indiferente quem seja o guardião da Constituição. Letra B. É indiferente o ramo de poder ao qual pertence. Letra C. Deve ser atribuída aos fatores reais de poder. Letra D. Deve ser um órgão colegiado distinto do poder executivo. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra D. Exatamente porque fala-se do órgão colegiado que não se confunde com o executivo e que, portanto, importa sim quem seja o guardião da Constituição. Essa discussão, inclusive, remonta ao tema que nós tratamos sobre o famoso debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, efetivamente. Questão número 3. Quanto ao tema das Cortes Constitucionais, 2 pontos. Letra A. Pode-se dizer que o STF é uma Corte Constitucional? Letra B. Pode-se dizer que o STF foi uma Corte Constitucional no Império? Letra C. Pode-se dizer que o Conselho de Estado do Império era uma Corte Constitucional? E letra D. O Brasil jamais possuiu uma Corte Constitucional. Qual é a sua resposta? A resposta correta é a letra D. Como vimos, o Brasil jamais possuiu uma Corte Constitucional a partir do ideário kelseniano da Corte Constitucional Austríaca da década de 1920. A discussão, inclusive após a Segunda Guerra, da ampliação do ideário da Corte Constitucional, especialmente dentro do que discutimos nos 5 encontros. A Corte Constitucional não se confunde com a Suprema Corte. O que o Brasil teve desde o início da sua República foi uma Corte Suprema. Antes da República, no momento do Império, nós tínhamos um tribunal que era o STJ do Império, o Supremo Tribunal de Justiça do Império, que depois foi transformado no STF da República, mas que não se confunde com a Corte Constitucional. Com essas observações, finalizamos o nosso curso e, portanto, agradecemos a todos vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.